Paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Que bênção podermos estar diante da palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui um devocional, me permita ler o texto um pouquinho mais à frente. Você sabe que a fé, ela foi definida pela palavra de Deus como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. E é interessante, meus irmãos, que a palavra nos ensina sobre a fé como um dom de Deus, diferente da fé salvífica. E a fé como um dom de Deus é algo que Deus produz em nós enquanto o obedecemos. Veja, por exemplo, João capítulo 2, versículos 7 a 9, e agora eu leio o texto que nos diz: Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Na perspectiva de João, o evangelista, Jesus iniciou seu ministério com esse milagre. Faltou vinho na festa, algo que era muito trágico na cultura judaica, e Jesus interveio na história. A água foi tirada das talhas de água e levada ao mestre-sala, que era o organizador da festa. Um milagre aconteceu entre a tirada da água, que foi um ato de obediência à palavra de Jesus, e a chegada ao mestre-sala, que foi um outro ato de obediência à palavra do Senhor Jesus. Nesse caminho de obediência, fé foi produzida no coração dessas pessoas. Nesse caminho de obediência, milagres estavam sendo produzidos na vida dessas pessoas. E é sempre assim, meus irmãos. Deus produz fé em nós à medida que o obedecemos. Quer alguns exemplos? Moisés obedeceu e o mar se abriu. Josué obedeceu e os muros de Jericó caíram. Gideão obedeceu e a guerra foi ganha contra os midianitas com apenas 300 homens. Os discípulos obedeceram ao Senhor Jesus e a multidão foi alimentada a partir de 5 pães e 2 peixes. Porque, meus irmãos, em certo sentido de comparação, fé é como um músculo. Quer ter seus músculos aumentados, definidos, fortes, precisa exercitar, fortalecer, lidar com pesos, com desafios. Da mesma forma, a fé. Quer ver a sua fé aumentada, precisa exercitar, fortalecer, lidar com pesos, lidar com desafios. E como se exercita a fé? Obedecendo a Deus. Obedecer a Deus em tudo é desafio suficiente para nos tornar halterofilistas da fé. Veja, Deus é sábio o suficiente para nos matricular na academia da vida cristã pela fé, onde podemos exercitar diariamente a nossa fé, obedecendo a Deus. É nessa academia da vida cristã pela fé que levantamos grandes pesos maior do que a nossa capacidade pela fé. É nesta academia da vida cristã pela fé que vencemos grandes desafios maiores do que a nossa capacidade e possibilidade pela fé. Então eu convido você hoje a enxergar os desafios da sua caminhada como exercícios da sua fé. Fé também é um dom de Deus que Ele nos concede à medida que o obedecemos. Não importa se é o vinho do casamento ou o mar à frente, para Deus não há dificuldade. Não importa se é uma dor de cabeça ou um câncer, não importa a porcentagem de um pulmão comprometido, tomado, obedecer ao Senhor exercita a nossa fé. Então, bem-vindo à Academia da Fé. Quem anda com Cristo Jesus está matriculado nesta escola. E eu termino com Hebreus 11, versículo 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é
galardoador dos que o buscam. Ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida pela fé.